Olá, tudo bem? É uma satisfação poder bater esse papo com você nessa palestra que eu considero muito importante. Muito importante porque nós vamos procurar aqui falar de assuntos do seu dia a dia, né? E especialmente dessa busca constante para a nossa melhoria. Nos aspectos profissionais, evidente, que é o nosso foco principal, mas também para as questões pessoais. Estamos num processo de evolução todo o tempo e que a gente aproveite, né, o tempo que temos para seguirmos nesse caminho e prestarmos os melhores serviços. Faça o seu melhor agora. Esse é o tema da nossa palestra. E quando a gente ouve falar em faça o seu melhor agora como um título de palestra, às vezes pode parecer que a gente está prometendo alguma coisa além da conta, além das possibilidades. Parece um pouco aquelas propagandas enganosas. E eu vou dizer a vocês que não vai ser enganoso o que nós vamos fazer aqui hoje. Por quê? Porque passo a passo nós vamos entender qual é a proposta. E quando eu digo qual é a proposta, eu não estou dizendo, como muitas promessas por aí prometem algo fácil, né? Consiga o sucesso da maneira mais fácil possível. Não, esse não é o nosso ponto. Porque aqui a gente fala de mundo real, coisas que efetivamente podem agregar para a sua carreira, para a sua vida profissional, evidente, mas também para a vida pessoal, tá certo? Então, estaremos juntos durante esse tempo agora e que a gente possa aproveitar da melhor forma possível. Começando o nosso bate-papo, tem um dado da Secretaria de Trabalho dos Estados Unidos, um dado bastante recente, que diz que de 65% a 70% dos jovens que hoje estão no ensino fundamental terão um emprego no futuro que ainda não foi inventado. Olha o tamanho da situação. Então, próximo de 70% dos jovens, dos adolescentes, das crianças, né, que vivem hoje, terão um emprego no futuro que ainda não existe. Esse é um dado, reforço da Secretaria de Trabalho dos Estados Unidos. Aí você fala, mas Marcelo, estou assistindo aqui, sou adulto, sou um profissional, estou no mercado de trabalho há algum tempo, essa informação para mim talvez seja irrelevante. E certamente não é irrelevante. E por que que não é irrelevante? Porque esse futuro que esses jovens vão viver é o futuro que nós vamos viver. Aliás, que muitos de nós já estamos vivendo. As mudanças no mundo, elas acontecem num ritmo cada vez mais frenético, eu diria, né? As coisas mudam de figura, mudam de status, numa velocidade que muitas vezes nós temos dificuldade para buscar adaptação. Então, o ponto é, como é que a gente tem se adaptado para as exigências que o mundo tem colocado na nossa frente? E nesse ponto específico, é preciso sim um foco na melhoria, um foco no aperfeiçoamento, no aprimoramento, né? O entendimento de que o mundo não vai mudar nesse sentido. Então, para as pessoas que acreditam que, bom, daqui a pouco esse ritmo diminui de mudança, não, na verdade o que a gente deve ter daqui para frente é um ritmo ainda mais acelerado. Eu já aproveito para dizer que não precisa ter angústia no processo, né? Porque às vezes as pessoas enxergam esse processo de mudança com uma certa angústia, entendendo que, puxa vida, como é que eu vou viver nesse mundo que está demandando tanta adaptação? E nós vamos perceber que não demanda angústia, apesar das adaptações, porque estamos todos no mesmo barco. E buscando pequenas adaptações ao longo do tempo, nós não ficamos para trás e conseguimos viver com boa condição geral profissional, condição geral de saúde física e mental, né? E sustentabilidade para a nossa carreira. E quando eu falo de sustentabilidade para a nossa carreira, eu ressalto aqui a questão das vantagens competitivas, né? Porque quando nós falamos de carreira, nós falamos, evidente, que numa competição absolutamente natural. Então, se nós estamos numa empresa hoje, essa empresa sim tem um processo de competição, um processo de concorrência absolutamente natural. E cada um de nós, como profissionais, também participa de alguma competição. Tá certo? Ou porque nós trabalhamos numa equipe comercial e buscamos o cliente, batalhamos pelo cliente ou por aquela negociação específica, né? Ou queremos um cargo, uma atividade, uma função específica e outras pessoas também querem, né? Queremos conquistar coisas no futuro que nos agradam efetivamente e pode ser que a gente tenha nesse processo outras pessoas querendo as mesmas coisas. Então, o processo competitivo ele é algo absolutamente natural e não é alguma coisa para a gente se assustar
a princípio. Até porque, falando aqui sobre competição no mercado de trabalho, eu não falo jamais sobre competição desleal. Nós não vamos precisar mudar os nossos valores, né? Mudar a nossa postura, a nossa maneira de enxergar o mundo de uma maneira mais embasada, fortalecida, de novo, fundamentado nos valores. O que nós precisamos é de adaptações para sermos mais competitivos. E aqui vem uma pergunta para você. Quais são as suas vantagens competitivas para os próximos anos? Ou seja, quais são as suas vantagens competitivas sustentáveis, aquelas que devem te dar na carreira uma condição de competir num nível superior? Essa pergunta é muito importante para responder, porque à medida que a gente tem esse diagnóstico, né, aquilo que vai nos dar essa sustentabilidade para a carreira e também para uma vida pessoal de boa qualidade, nós temos um plano de ação na sequência para ser desenvolvido. À medida que nós temos muitas dúvidas ou predominam as incertezas sobre quais são ou serão as nossas vantagens competitivas, nós não temos ação nenhuma, né? Nós não temos nada para fazer. Então é preciso ter esse diagnóstico. Quais são as nossas vantagens competitivas? E muitas vezes, quando vem esse assunto no mercado de trabalho, vem a questão do preço. Né? E o preço seria uma vantagem competitiva? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Pense num contexto aqui, que de repente as duas empresas ou os dois profissionais têm as outras características todas muito semelhantes, né? Todas as outras características, tirando o preço de lado, são muito parecidas aos olhos do cliente ou aos olhos do contratante. Se você tem um preço menor nesse contexto, significa que você tem uma vantagem competitiva? Qual seria a resposta? A resposta é sim, né? Se nós temos todos os outros fatores muito semelhantes e o preço é mais baixo do que a concorrência, mais baixo do que outros profissionais, o preço mais baixo é uma vantagem competitiva bastante relevante. Mas a minha pergunta na sequência é: preço é uma vantagem competitiva sustentável para os próximos anos? E aí a resposta na sequência é não, não é. E por que não é? Porque basta a concorrência, basta outro profissional resolver abaixar o preço que nós já não temos mais a vantagem competitiva. Percebam isso. Aí você fala, não, Marcelo, aí depende de como é que esse concorrente está lá trabalhando com os fatores que compõem o preço dele, depende lá da margem dele, depende de nada, depende dele decidir. Se ele se decidir por abaixar o preço, o que era vantagem competitiva nossa, deixa de ser, né? Mas ele pode se dar mal, né? Abaixando o preço dele, com uma margem muito reduzida, ele pode se dar mal, mas ele leva uma turma com ele, né? Que inclusive nós podemos estar nessa turma. O que eu quero dizer com isso? Que o preço é no máximo vantagem competitiva. Nós não podemos pensar no preço como uma vantagem competitiva sustentável. Mas se o preço não é uma vantagem competitiva sustentável, vamos pensar em outros fatores, né? E aqui eu faço uma pergunta, que ela é cada vez mais recorrente. E tecnologia? Tecnologia é vantagem competitiva? Né? Se eu tenho uma tecnologia superior a outros profissionais, superior a outras empresas, significa que eu tenho uma vantagem competitiva? Né? A resposta qual é de imediato? Sim. Né? Em geral, tecnologia vista pelo cliente como algo positivo, superior, significa sim vantagem competitiva. Mas aí eu volto com aquela pergunta. A tecnologia superior significa vantagem competitiva sustentável? E o que nós vamos perceber? Também não. A tecnologia, por melhor que seja e por mais vantagem que nos dê naquele momento, não implica em vantagem competitiva sustentável. Por quê? Porque do mesmo jeito que o cliente pode superar o meu preço, ele também pode superar a minha tecnologia. Então, não é de um dia para o outro, evidente, mas pode ser no espaço de 6 meses, talvez um ano, no período um pouco superior a um ano ele superou. E o que era a minha tecnologia, né? Mas o que era a vantagem, então, competitiva, do ponto de vista da tecnologia, deixa de ser. Então, nós vamos entender que a tecnologia é no máximo vantagem competitiva. Em si, ela não é sustentável. Mas aí eu aproveito para te fazer uma outra pergunta. E a qualidade? E a qualidade dos nossos serviços e dos nossos produtos?
Isso significa vantagem competitiva. Se eu tenho qualidade superior à concorrência, qualidade de serviço superior a outros profissionais, isso significa que eu tenho uma vantagem competitiva? E a resposta aqui é sim. Se eu tenho qualidade superior, eu tenho vantagem competitiva. Agora, a pergunta na sequência é: qualidade significa vantagem competitiva sustentável? E aqui nós vamos na mesma linha de resposta. Qualidade também não é, em si, vantagem competitiva sustentável. Por quê? Pelas mesmas razões anteriores. Se os concorrentes podem superar o meu preço, se eles podem superar a minha tecnologia, por que é que não podem superar a minha qualidade? Aí alguém pode estar perguntando, mas espera aí, Marcelo, eu estava pensando no seguinte: e se a minha empresa ou eu como profissional tenho uma qualidade superior e sigo trabalhando para melhorar a minha qualidade? Nesse caso específico, eu não tenho uma vantagem competitiva sustentável? A minha resposta nesse caso é sim. Nesse caso, você tem uma vantagem competitiva sustentável. O que eu estou falando? Que a qualidade em si é uma vantagem competitiva sustentável? Não, ela é vantagem competitiva. O que dá essa sustentabilidade é o trabalho contínuo no sentido de aprimorar a qualidade dos serviços e dos produtos. Da mesma maneira com relação à tecnologia. O que é que dá vantagem competitiva sustentável? É mesmo tendo uma tecnologia superior, seguir trabalhando pelo aprimoramento da tecnologia, tá certo? E a gente vai falar do preço e todos os outros fatores. Mesmo tendo uma condição superior, não senta, não se acomoda e segue trabalhando com os fatores, nesse caso, que compõem o preço. O que acontece? A gente tende a manter por muito mais tempo as vantagens competitivas. Tudo bem por enquanto? Esse é o nosso ponto por enquanto que a gente tem que focar, tá certo? Melhoria contínua. Qual é o princípio aqui? O princípio é do tá bom, mas pode melhorar. E a maioria dos profissionais e das empresas no mercado mundial trabalham da seguinte forma: só vou melhorar quando as coisas ficarem muito ruins. Então, se nós trabalharmos mesmo estando em boas condições, sempre no sentido da adaptação, da melhoria, nós estaremos com vantagens competitivas ao longo da nossa carreira. Tudo bem por enquanto? Muito bem. E aqui agora é um momento, nessa esteira, nesse caminho de raciocínio, para nós falarmos sobre as mudanças, efetivamente. Opa! E aí, meu companheiro? Ô, rapaz! Meu chegado! Como é que meu tá? irmão? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Tava escutando você falar umas paradas legal. Eu estava falando, inclusive, e você acabou interrompendo o meu trabalho. Não. Eu estou aqui fazendo uma palestra para as pessoas. Professor Marcelo Jabur, eu já te conheço você. Ah, sério? Você não conhece eu. Eu estou te conhecendo Socialmente, meu nome. Socialmente, viu, galera? Vim aqui porque na hora que eu vi mudança, vou mudar. Olha que beleza. Esse ano, eu bebo, não sei se você Tá dando para perceber. Eu bebo um pouquinho. Na verdade, professor, eu bebo até escurecer. Até umas 6, 7 horas da noite? Não, até escurecer as vistas mesmo, aí eu paro de beber. Mas aí eu vi que eu tava precisando mudar. Certo. Aí esse ano eu decidi que eu vou beber agora só 6 meses. 6 meses? Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Entendeu? Professor, mudar é muito importante. Sem dúvida. Mudança na minha cabeça, que bebo, assim, é muito importante, principalmente quando eu vejo a palavra mudança. Sim. Eu lembro de quem? Da minha sogra. É mesmo? Velha excomungada. Não. Ela tinha que mudar lá da minha casa, professor. Mas eu vou te dizer, você fala mal da sua sogra? Falo. A minha é um anjo. Foi sorte sua, porque a minha tá viva ainda, aquela velha, bicho. Aquela mulher não vai. Rapaz Você do conhece céu. o Toninho Canteiro? Eu não conheço. Toninho Canteiro teve 3 sogras. Morreu as 3. É mesmo? É ou não é um largo? Rapaz. Vamos falar a verdade. Morreu as 3. Eu falei, Toninho, por que morreu tua sogra? Falei, a primeira comeu abobrinha envenenada. Falei, a segunda também comeu abobrinha envenenada. Rapaz. Falei, a terceira morreu com uma paulada na cabeça. Falei, Que que isso, eu não queria comer abobrinha envenenada. Meu Deus. Chamou o pau na cabeça da velha. Não, porque outro dia, professor, chegou a hora na minha casa, né?
bob no cabelo, vestido colorido, sandália havaiana, meio de lado do pé. Olha a visão do cão. Eu te entendo. Aí chega querendo fazer gracinha pra mim. Ai! Eu falei, oi, vai ficar aqui até quando, hein, ó? Ah, vou ficar até sem enjoar. Eu falei, nossa, vai tomar nem um cafezinho? Já tá indo mesmo? Não gosto. Rapaz não do céu. gosto da É minha esse sogra. atrito, assim? Eu sou problema. Problema. Sabe problema? Já o Toninho Canteiro é um cara, assim, ele tem a mudança na cabeça dele, é um cara que bebe, mas não bebe igual eu. Sim. Ele bebe o que tem. É mesmo? Mais do que você? Mas é veiaco, professor. Ele é muito veiaco. Aquele é o bêbado mais esperto que eu já vi na minha terra. Outro dia a gente tá andando na rua, professor Marcelo. A gente andando, nós vimos uma multidão de pessoas. Certo. Sabe multidão de pessoas? Certo. Aí roda lá, aí todo mundo olhando ali, sabe? Aí, infelizmente, professor, morreu o seu Zé Pedreiro. Puxa vida. Morreu de morte natural. Natural? Caiu naturalmente no andame. Rapaz. Caiu lá embaixo. Tava lá falecente, né, professor? E ninguém fazia nada. Aí todo mundo olhando, falou, alguém tem que avisar a mulher dele que ele morreu. Eu falei, eu não vou, eu não vou. Eu também não vou, porque eu sou emocionado. Aí o Toninho, eu vou. Eu falei, não, velho. Não, você tá bêbado, rapaz. Você vai avisar a mulher lá, vai que a mulher tem problema no coração, você mata a mulher lá, velho. Olha o perigo. Ué. Eu falei, não, eu pra dar notícia de morte, eu sou bom. Eu falei, vê lá, Toninho. Foi, Toninho. Dali meia hora, professor, volta ele com a caixa de cerveja nas costas. Falei, bicho, pelo amor de Deus, que é isso aí, velho? Eu fui lá dar notícia pra mulher. Essa carta de cerveja, foi quando eu dei a notícia pra ela. Mas o que você falou? Eu falei, eu bati palma, saiu uma mulher lá, eu falei, viu? A senhora que é viúva do seu Zé Pedreiro? Ela falou, não, meu marido ainda é vivo, eles vão postar uma caixa. Professor, mas eu só passei mesmo para falar um oi na sua palestra, pessoal aí, né, que está treinando. Sim, aí. A turma nos assistindo. Pessoal, eu só vim trazer um pouquinho de descontração. De alegria, sem dúvida. Eu desejo para o senhor tudo de bom. Muito obrigado. Vamos... Para nós. E melhora para você, não, viu? Eu vou melhorar. Você vai cuidar. E eu vou sair e vou tomar uma que tem um pessoal me esperando ali. Tá certo. Um abraço, professor. Um abraço, até. Mais, muito gente. obrigado. Bom treinamento para vocês. Muito aí. obrigado. Muito bem, muito bem. É isso. Agora a gente volta para o nosso bate-papo aqui, né? E eu falava de mudanças quando nós tivemos aqui essa invasão na nossa palestra. E tem um dado interessante quando nós falamos de mudança, de adaptação, né? Em busca sempre da melhoria, das melhores práticas. Um dado da McKinsey, uma consultoria bastante importante, relevante, reconhecida internacionalmente, e também de um indivíduo chamado John Kotter, né? Um norte-americano que estuda muito mudanças organizacionais. E o dado é o seguinte, que 2/3 das empresas, das equipes, dos grupos, isso inclui os profissionais individualmente, 2/3 das pessoas que entram no processo de mudança com um projeto especificamente para ser adaptado, colocado em prática, fracassam. É isso. Aproximadamente 70% das mudanças que tentam colocar em prática dentro das empresas são frustradas, são fracassadas. E é evidente que esse é um dado assim estimado para baixo, porque facilmente quando nós olhamos para o dia a dia percebemos um nível de frustração ainda maior com as mudanças organizacionais que não acontecem, que fracassam no meio do caminho. Claro que se nós tivéssemos que discutir aqui possibilidades, na verdade, para causar isso tudo, né? O que é que traz essa chance grande de fracasso, chance grande de frustração? Tem muitos fatores a serem discutidos, mas um dos fatores para a gente pensar aqui e refletir está diretamente ligado ao fato das pessoas não quererem se esforçar, né? Marcelo, se limita a isso? Não, é muito mais amplo do que isso. Mas, em geral, uma mudança tira
cada um de nós, de um certo estado de equilíbrio. Muitas pessoas chamam de zona de conforto. Eu entendo que às vezes se aplica, às vezes não. Mas o ponto é esse entendimento de que fazer algo novo, de buscar uma melhoria na vida, depende, na essência, de ajuste, de adaptação, de mudança efetivamente. Então o ponto é, qual é o percentual que nós queremos compor? Né? Nós queremos compor os 70%, 80% que tentam implementar a mudança e se frustram no meio do caminho porque não seguem adiante, não se esforçam o suficiente, ou nós queremos compor os 20%, 30% que conseguem sucesso, êxito nas buscas pela melhoria. Tá certo? Então, esse é um ponto que nós temos que escolher. E aí, eu vou colocar uma outra informação para você que é muito relevante e que tem relação muito estreita com o título da nossa palestra, né? Que é Faça o seu melhor agora. E especialmente nesse caso específico, eu quero falar muito mais dessa palavra agora. E para isso, eu trago uma informação de 2 cientistas da Universidade de Harvard que, numa investigação relativamente longa e com uma amostra importante, perceberam que pelo menos 47% do tempo que os seres humanos estão destinados a fazer determinada atividade, eles estão pensando em qualquer outra coisa que não seja aquela atividade. Eu vou reforçar esse conteúdo. 47% do tempo que cada pessoa está destinada a fazer uma atividade. Que atividade? Pode ser lá o preenchimento de uma planilha, pode ser uma reunião específica com 2, 3 ou mais pessoas, pode ser a leitura de um livro. 47% do tempo a pessoa está pensando em qualquer outra coisa que não seja aquela atividade que ela está se dedicando a fazer. Então, o que nós vamos estimar em termos de qualidade para as práticas, para as ações, para as tarefas, à medida que as pessoas se dedicam, no tempo que elas têm que fazer aquela tarefa, a outras coisas aqui do ponto de vista mental. Inclusive, teve uma vez, fazendo uma palestra em Porto Alegre, teve uma moça que levantou o braço e perguntou assim, Marcelo, mas me diga uma coisa, será que são só 47% do tempo que as pessoas se dispersam e ficam pensando em outras coisas? Então, o raciocínio, a pergunta dela traz um raciocínio muito relevante. A impressão que muitas vezes a gente tem é de que a gente passa 50%, 60%, 70%, 80% do tempo, quando nós estamos destinados a fazer determinada tarefa, pensando em outras tantas coisas que não na tarefa. E às vezes, gente, é numa conversa e numa conversa com um cliente. Às vezes é numa conversa com uma liderança ou com alguém da nossa equipe, com um par. Às vezes é com um fornecedor muito importante, né? Às vezes é uma conversa das mais relevantes na nossa vida com alguém muito querido da nossa família, com pai, com mãe, marido, esposa, namorado, namorada, filhos, e que naquele momento da conversa a gente está pensando em qualquer outra coisa que não naquela conversa super importante. Qual tipo de qualidade a gente espera para as tarefas à medida que nós não nos concentramos? Qual é o nível de evolução que nós podemos merecer quando não nos dedicamos de verdade, com foco adequado para aquilo que nós estamos propostos a fazer, a desenvolver? Então, não dá para esperar qualidade, não dá para esperar evolução, não dá para esperar melhoria importante. E tem 2 razões de base para que a gente perca a concentração quando nós estamos desenvolvendo alguma atividade. Uma delas é ficar muito focado no passado. Às vezes, aquela atividade que nós estamos fazendo no momento, quer seja no trabalho, quer seja em casa, a gente considera chata, né? E aí desconcentra com facilidade, e aí fica viajando no passado. Essa viagem no passado, às vezes, traz lá lembranças agradáveis, traz um pouquinho de alegria para o momento, né? Ok, mas qual é o tempo que a gente gasta ficando naquele pensamento no passado e esquecendo de fazer o que tem para fazer agora? E na maioria das vezes, as pessoas fazem essa viagem mental ao passado, muitas vezes pensando em coisas negativas, em arrependimentos, coisas que passaram e a pessoa fica lamentando até hoje porque não fez assim, porque não fez assado. E é uma tremenda perda de tempo. Primeiro porque vem o entristecimento
né, que não faz sentido, já passou, ficou para trás. E outra que é ainda mais perda de tempo, porque eu não posso mexer no passado. Então eu fico remoendo, mexendo, esqueço de cuidar do que eu tenho para cuidar agora, né? É o tempo que a gente tem, é esse que a gente está vivendo agora, juntos aqui nesse bate-papo, aproveitar da melhor forma possível, porque nós estamos dedicados para isso. E um outro ponto que também compromete fortemente o foco nas próprias atividades é ficar pensando no futuro, né, no que vem pela frente. E esse no que vem pela frente, muitas vezes com medo do que vem, né? Então fica pensando, se eu não conseguir aquilo, se eu não conseguir aquilo outro, se eu não conquistar aquela condição, se eu perder dinheiro, se eu perder aquela determinada atividade, se eu perder a pessoa querida. Fica pensando no futuro com medo, né? O sentimento é muito ruim, a ansiedade passa a consumir a pessoa e ela esquece do que ela de verdade tem, né? Do que nós todos temos, que é o tempo presente, que é cada minuto que está passando. Então, esse foco no futuro não faz muito sentido. Pode alguém me perguntar assim, mas Marcelo, e se eu ficar pensando no futuro e no sentido de um objetivo que eu tenho para a vida, objetivo que seja relevante, que vai me trazer uma vida mais legal? Eu acho ótimo, mas traz para o presente em forma de planejamento. Aí sim nós aproveitamos o tempo. Você vai construir o planejamento para chegar lá. E depois do plano pronto, com as datas todas para cumprir, segue cumprindo com disciplina, com coerência. Aí sim a gente pensa no futuro, pensa no objetivo, traz para o presente, monta o planejamento, segue cumprindo com regularidade e aí nós temos de verdade o mérito, né? O merecimento por alcançar aquilo que nos interessa. Essa perda de tempo não faz sentido. O que a gente tem de verdade é cada minuto vivido ou cada segundo vivido, que a gente possa aproveitar da melhor forma possível. Tem um cientista, na verdade ele foi cientista, matemático, filósofo, teólogo, Blaise Pascal, séculos 17, se eu não me engano, século 17, 18, e Blaise Pascal tinha uma frase interessante que ele dizia o seguinte: o ser humano, né, cada um de nós, está acostumado a oscilar entre tempos que não são seus. Olha o quanto isso é sério, né? Acostumado a oscilar entre tempos que não são seus. Ou fica muito no passado, ou fica muito no futuro, perdendo o seu tempo. Ele chama inclusive de escapismo. O ser humano fica escapando de um lugar para o outro e com isso ele não se concentra no que tem que fazer. Aqui a nossa lição para o momento, buscar a concentração naquilo que nós temos para fazer, da melhor forma possível, tá certo? E na sequência aqui eu quero falar nessa esteira também de buscando melhoria para a vida, da mentalidade, certo? E mentalidade é um assunto altamente relevante porque nós falamos de tipos distintos de mentalidade. Tem uma cientista americana chamada Carol Dweck que ela separou seres humanos em dois tipos de maneiras de enxergar o mundo, tá certo? Em duas mentalidades distintas. E esse estudo ela desenvolveu muito para entender por que algumas pessoas fazem sucesso e outras não. Eu vou repetir a pergunta. A busca dela é por que algumas pessoas fazem sucesso e outras não fazem sucesso. Esse nosso estudo aqui, esse nosso bate-papo, ele também está focado nisso. Que nós possamos entender o que em geral passa pela cabeça da pessoa que consegue resultados melhores na vida e o que em geral passa na cabeça das pessoas que não conseguem resultados tão interessantes. Percebam o seguinte, que quando eu falo de sucesso, o sucesso é subjetivo. O que é sucesso para um não é para outro. Então, entenda o que é sucesso para você, tá certo? Não vá naquela onda de entender que as pessoas é que vão te dizer o que é sucesso ou deixa de ser. É seu sucesso, aquilo que para você é importante, mas de qualquer forma, mesmo dentro desse contexto, dessa individualização, nós vamos discutir aqui na sequência como funciona a cabeça de pessoas que, em geral, têm sucesso e aquelas que não têm sucesso, tá certo? Muito bem. A Carol Dweck, ela subdividiu as pessoas em dois tipos de mentalidade. Uma é a mentalidade fixa e a outra é a mentalidade de crescimento. Quais são as características? Quais são as diferenças? Mentalidade fixa é aquela pessoa que entende o seguinte: não, eu nasci assim, é isso que eu sei fazer,
eu sou bom nisso, vou continuar fazendo isso pela vida toda. E outra, quando eu percebo que eu tenho muita dificuldade em fazer alguma coisa, significa que eu não nasci para aquilo, que eu não sou bom nisso. Tem gente que faz melhor do que eu, então eu não me aprofundo, eu não procuro melhorar. Essa é a mentalidade fixa. A mentalidade fixa também chega a ridicularizar outras pessoas que se esforçam, claro, naturalmente, né, além da conta, para aprender coisa nova. Normalmente ridiculariza dizendo, puxa vida, você não percebeu que você não é bom nisso? Mentalidade fixa entende o seguinte, ou você é bom em alguma coisa, nasceu com aquelas condições e faz bem, agora aquilo que você não é bom, larga para lá, deixa para outras pessoas. Um ponto também importante da mentalidade fixa é que as pessoas que têm essa característica predominante normalmente enxergam o fracasso de uma maneira muito forte, muito pesada. Então a tolerância ao fracasso é muito baixa. É uma dor muito forte. Então o que a pessoa faz para não ter aquela dor da frustração, do fracasso, de não ter conseguido um bom resultado naquela atividade que ela está iniciando? Ela evita. Ela não abraça a nova atividade. À medida que ela não abraça essa nova atividade, não melhora. Não melhora, segue sempre fazendo as mesmas coisas ao longo da vida. Então, um ponto importante aqui é, mentalidade fixa tem muita dificuldade em lidar com a frustração, muita dificuldade em lidar com o fracasso. E por conta disso, não melhora, não evolui. E a mentalidade de crescimento? A mentalidade de crescimento está na outra ponta. Que ponta é essa? Uma ponta é o seguinte, eu vou começar algo novo, eu não sei fazer bem feito, natural que eu não saiba fazer bem feito. Para fazer bem feito alguma coisa, eu tenho que me dedicar àquilo. Então vamos nos dedicar. Vou fazer bem na primeira vez? Evidente que não, talvez não na segunda e nem na terceira, mas seguindo, fazendo, repetindo, eu vou ser melhor nessa atividade. Essa é a mentalidade de crescimento, essa é a mentalidade que evolui. Característica importante da mentalidade de crescimento, tolera bem os fracassos, tolera bem as frustrações. Quando a coisa não dá certo, ela entende o seguinte, natural que não dê certo, eu nunca fiz antes, eu não sou bom nisso. E aí segue trabalhando para buscar a evolução. Inclusive, teve uma pesquisa muito interessante que a Carol Dweck ela desenvolveu com crianças em dois grupos, um grupo predominantemente mentalidade fixa e um outro grupo predominantemente mentalidade de crescimento, e era o teste do quebra-cabeça. E nesse teste do quebra-cabeça ofereceram para as crianças de mentalidade fixa e de mentalidade de crescimento conjuntos de quebra-cabeça, uns mais fáceis de montar e outros mais difíceis. Quais conjuntos de peças de quebra-cabeça vocês acreditam que as crianças de mentalidade fixa escolheram? Certamente os conjuntos mais fáceis. E aí conseguiam montar, ficavam felizes e só ficam felizes na mentalidade fixa à medida que tem sucesso, né? À medida que tem êxito. Só que saem do experimento exatamente como entraram. E quais conjuntos de peça as crianças de mentalidade de crescimento escolheram? Escolheram os conjuntos de peças mais difíceis. Conseguiram montar desde o início, a princípio? Não, tiveram dificuldade. Só que na segunda vez que tentaram montar, já tinham uma condição superior. Na terceira vez, ainda superior. E evidente que saíram da experiência com uma condição muito melhor com relação àquela atividade. O que é que a gente está fazendo com a nossa vida, né? Qual é a mentalidade que tem predominado na nossa mente? A mentalidade fixa, aquela que trava o nosso desenvolvimento, ou a mentalidade de crescimento, aquela que vai trazer possibilidades das mais variadas e melhores para cada um de nós. Tá certo? Que a gente faça essa reflexão. Até porque, quando nós pensamos nos fenômenos, em qualquer que seja a área esportiva, dos negócios, cultural, qualquer que seja a área, pessoas que nós admiramos, nós vamos perceber que elas tinham predominantemente mentalidade de crescimento, tá certo? Que nós possamos nos inspirar nessas pessoas para conseguirmos os melhores resultados. Até caminhando aqui um pouco para o fechamento das nossas ideias, eu queria falar aqui sobre criatividade. Professor Marcelo! Poxa vida, meu rapaz, grande. como é que vai? Aí, Tudo beleza? bem? Tudo jóia? Acabei de ver o Socialmente sair daqui completamente mamado, professor. Ele não estava bem, né? Que legal, dando um treinamento online, né, exatamente, professor? Exatamente. Que beleza. Hoje eu não tô... Falou em criatividade, vim falar com o senhor, porque eu acompanho suas palestras, seus vídeos. Sim. Olha como que eu era mais novo.
novinho ali. Olha só, rapaz, agora o tempo passa. O tempo passa, a gente vai ficando mais exatamente. velho. E aí o que acontece? Criatividade a gente tem que bolar. Exatamente. Porque hoje, jornal online, eu tenho que bolar, mas eu vendo muitas coisas na banca. Perfeito. Mas como você está falando de comunicação, eu estou aqui para falar de comunicação com o professor Marcelo Jabbour. Pode perguntar. Não era necessariamente sobre esse assunto, sobre essa comunicação que a gente está discutindo. É muito mais no sentido de estabelecer relacionamentos de qualidade e buscar soluções mais interessantes. Não. Comunicação é comunicação, professor. Ah, você está falando de ruído na comunicação? Então, esse é um ponto. E aqui a gente busca as melhores soluções para evitar ruídos na comunicação, inclusive. Mas eu tenho várias histórias de ruído na comunicação. Pessoas que não ouvem o coração. Porque hoje reparou que todo mundo, ninguém quer saber de ouvir. É só verdade. ouve com a orelha. Exatamente. O coração. Não, eu sei. Não, eu sei. E não sabe está ouvindo nada. Né? Exatamente. Tem gente que grita para falar, né, professor? Sem mal educado, grosseria, né? O cara chegou numa empresa, chegou e falou assim, reuniu a turma no pátio, falou, aqui, comigo é no cortado, hein? Comigo é no cortado. Se não andar na linha, manda embora. Sou o novo diretor disso aqui. Vou mandar embora mesmo. Todo mundo com medo, professor. Grosseria. Lá no canto, um rapazinho, né, com bonezinho e tal, mochilinho. Falou, você aí, rapaz, ganha quanto por mês? Falou, eu ganho 750. O cara abriu a carteira, meteu 750 em dinheiro. Olha falou, só. Toma aqui. Tá admitido, some daqui. Mandou o cara embora. Olha só, por Aí nada. todo mundo olhou aquilo e falou, tá vendo? Tá encostado aí de boné, tá pensando quem é quem da vida, rapaz? Aí, mandei embora mesmo. Aí virou pro rapaz e falou, escuta, o que esse rapaz fazia aqui? Falou, não, ele trazia marmita pra nós aqui. Perdeu. Foi o dinheiro mais fácil que ele ganhou na vida. E a gente tem que ouvir sempre. Ouvir, professor. É verdade, Ouvir. Sem dúvida. O cara vira pro amigo e fala assim, rapaz, chateado, viu? Separei. O cara fala, mesmo? Olha só. Falou, separei, tive que separar. 15 anos de relação, ficou insustentável, tive que separar. Aí o cara, mas fez certo, viu? Tua mulher era sem vergonha, viu? Saía com o padeiro, com o açougueiro, com o leiteiro, saía com tudo. Me cantou várias vezes. Eu que não te contei. Aí o cara falou, peraí, meu amigo, separei do meu sócio, não foi da minha mulher, não. Uma comunicação com muito problema aí. Professor, essa é que a gente chama de bocada fora no coxo. Exatamente, não é verdade? exatamente. A pessoa não ouve. Mas tem gente que tem dificuldade de entendimento. Você tem que explicar uma, duas. Aí entra o quê? A paciência e a tal da criatividade. Sem dúvida, para encontrar melhores caminhos. Para saber explicar para a pessoa. Exatamente. Né? Olha só, um bosque. Mas a gorila arregaçando tudo, professor. Mas quebrando tudo. Chamaram o veterinário. Falou, vem cá, pelo amor de Deus, que tá quebrando o bosque inteiro. Chamaram o veterinário. Falou, tá no cio. Tem que cruzar. Falou, mas onde é que vamos arrumar gorila macho agora? Não tem gorila macho. Falou, se vira, dá seus pulos. Mas não tem gorila macho. Como é que nós vamos chamar agora? Sei lá, improvisa. Como que eu vou improvisar? Uma criatividade não muito boa. Falou, ó, chama o seu Antônio, o zelador. Falou, como assim? Chama o seu Antônio. Oferece R$1.000 para ele. Se ele topar, vambora. Chamaram o seu Antônio. Um homem simples, igual o painel de Jeep, tadinho. Veio lá o seu Antônio e falou, opa, tá bom? Falou, tudo bom, seu Antônio? Falou, bom demais. Seu Antônio, tá vendo aquela gorila ali? Falou, tô. Milim, preciso carçar ela. Vai? Falou, vou, mas por 3 condições. Falou, qual? Primeiro, um beijo na boca. Segundo, se engravidar, não assumo. Terceiro, me dá uns dias para arrumar o dinheiro, que agora eu tô duro, mas tem dinheiro nenhum aqui agora. Ele não entendeu nada. Não entendeu, comunicação de muito baixa qualidade. Saber com quem está falando também é de fundamental Sem dúvida, sem dúvida. Tem comunicações diferentes. Por exemplo, no quartel, no militarismo, tem um jeito diferente de falar. Sem dúvida. Soldado, isso aí, tem as regras. As regras? Isso. Soldado chega, a hierarquia. Sem dúvida. Soldado chega pro sargento e fala, sargento, fazer uma pergunta? Faz logo. Falou, sargento, jacaré voa? Falou, tá louco, sua vez? Me para debaixo do sol. Quem te perguntar jacaré voa? Uma pergunta idiota dessa? Quem falou pra você que jacaré voa? Falou, o coronel. Falou, não voa, mas voa baixo. Não voa. Você vê? Ou seja, adequou a criatividade aí, né? Porque ele conseguiu adequar a comunicação. Foi criativo, adequou a comunicação. Agora, tem hora que não dá para adequar. Tem hora que é difícil. Num hotel aí, eu não vou contar qual hotel, uma moça, uma semana de convenção, professor na convenção, uma moça, estava lá, chegou um dia no final de tarde, olhou aqueles folhetinhos de acompanhante masculino, pego, não pego, pegou. Levou pro quarto, tomou um banho, tal, meteu um jequiti debaixo do braço para ficar cheirosinho, né? Olhou aquele folhetinho, ligo, não ligo? Ligou, professor. Passou naquele telefone ficando criado mudo, ligou, olhou o telefone, ligou, do outro lado uma voz sensual, romântico, alô, pois não...
Falei, então, eu tô ligando, ela sem graça, né? Tô ligando porque eu queria massagem. Falei, não, massagem não, na verdade eu queria sexo mesmo. Sexo, todos os tamanhos, formas e sabores. Pode trazer qualquer apetrecho. Ai, traz roupa de couro, chicote. Ai, traz tudo. Traz mel, traz chantilly. Eu vou lambrecar você, você me lambreca. Um lambe o outro. Nós vamos fazer sexo a noite inteira nesse hotel aqui. A voz do lado falou, senhora, para ligação externa tem que descar o zero, meu filho. Poderia perguntar antes, não é? Dizem que tá morando no hotel. Essa nunca mais desceu do hotel. Palavra errada no lugar errado causa um transtorno também, professor. Também, sem dúvida. Festa do peão, em Tóquio. Japonês não conhecia a festa do peão. 60 mil japoneses para conhecer o que é a festa do peão. Lotadinho, apertadinho, aquele mundo japonês. Vem Marcos Brasil para abrir a festa. Vai no centro da arena, olha para a plateia e fala assim... Alô, meu povo, é hoje que a terra vai tremer. A japonesada óbvia, queimou o chão. De novo, né? Lugar errado, a fala errada para as pessoas erradas. Tudo tem o seu momento. Eu vou falar um negócio, como dizia o neurótico perseguição, vida que segue. E nós vamos parar de reclamar, que se reclamação... resolvesse alguma coisa, o sorrisado morrer afogado. Exatamente. Bom treinamento aí, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Tá aí o cara, que o cara é fera. Valeu! Parabéns, obrigado. Muito bem. É isso, né? E nós começávamos a falar sobre criatividade e aqui de uma maneira muito específica. Por que eu estou falando de maneira específica? Porque muitas vezes nessa busca pelas melhores soluções, né, dentro da empresa, para a nossa carreira e para a nossa vida pessoal, muitas vezes a gente entende que a criatividade é um dom, né? Ou eu tenho ou eu não tenho. Eu não nasci criativo, não tenho condições, eu não tenho boas ideias. E o ponto nosso aqui é entender que criatividade depende muitíssimo mais de esforço do que de um dom, de uma luz, né, que aparece em determinado momento. Tem um cientista chamado Robert Sternberg, ele é especialista em criatividade e ele fez uma enquete com 147 a 150, mais ou menos, outros cientistas pelo mundo especialistas em criatividade. E ele fez uma pergunta: qual é o fator, na sua opinião, que mais interfere, mais impacta positivamente a criatividade? E a resposta que ele teve, na verdade vieram duas respostas, né? Uma é perseverança, o criativo segue buscando a melhor saída, né? Entendendo que não vem no primeiro lampejo, né? Não vem em uma sentada única ali, num bate-papo rápido, é muita persistência e perseverança. E a outra característica do indivíduo criativo que tem boas ideias efetivamente para serem implementadas é a resiliência, é a capacidade de, mesmo frente a uma frustração, voltar de novo e conseguir colocar todas as suas forças no seu projeto. Tá certo? Vamos entender que a criatividade depende muitíssimo mais de esforço do que qualquer outra coisa. Tudo bem? E a gente entendeu o seguinte, que nós podemos nos entristecer. Quando as coisas não dão certo, nós podemos nos entristecer. Mas essa tristeza não pode ser permanente, porque as nossas ações, elas precisam ser as melhores. Então, essa capacidade de enxergar as coisas de maneira inteligente. De maneira inteligente em que sentido? Quando temos um problema relevante, vamos entender que esse problema poderia ser muito pior, o que é uma realidade absoluta. Marcelo, você está aí com alguma ilusão? Nenhuma ilusão. Os nossos problemas, na grande maioria das vezes, poderiam ser piores. Então a gente administra melhor a mente para lidar com eles. E o outro ponto importante para administrar melhor as emoções é entender que outras pessoas têm problemas ainda mais impactantes, difíceis de resolver que os nossos. Então, nós focamos a nossa condição no melhor pensamento, gerenciamos, administramos bem as nossas emoções e, com isso, efetivamente, a gente consegue as melhores saídas. Tá certo? Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu queria só, antes de encerrar esse bate-papo, falar para vocês de uma coisa que eu considero absolutamente relevante para que tudo que nós discutimos aqui nessa palestra faça sentido. E aqui eu quero falar da vontade de aprender.
E a vontade de aprender, ela tem um papel absolutamente decisivo nas nossas vidas e nós vamos discutir isso aqui na sequência. Opa! Ô, seu Chico Lorota, rapaz, como é que tá? Tudo bem? Uai, que felicidade ver você dando treinamento pro povo. Pois é, aqui a turma nos Você assistindo. que é um baita de um professor, ensina nós direitinho, rapaz. Muitíssimo Olha obrigado. aí. Eu sou seu fã. Que é isso? Eu sou fã do senhor também. Que isso. Gente, aqui, eu vim cá contar uns casos que eu vi o Leonel passando aqui também, falou que Veio. vou lá Foi uma falar. satisfação. Batemos um papo aqui com a turma. Vontade de aprender? Vontade de aprender. Esse é o assunto para fechar aqui o nosso bate-papo. Ah, mas aí depende de cada caboclo, né? Cada caboclo que tá agora ali de outra banda assistindo nós, né? Isso. Eles estão assistindo nós e eles têm que ter vontade. Sem dúvida. E depois ponhar em prática esse trem. Exato. Porque Exato. às vezes, pessoal, falar um negócio pro senhor, tem gente que fica ponhando uns trem na cabeça. Sim. Eu não consigo, É. eu não sei escrever, eu não sei fazer. Uai, mas se você não for atrás, você não vai fazer mesmo. Exatamente. Não é verdade? Exato. E não é o caboclo não ser mais bonito, ser rico, sabe, ser gordo, alto. Não é mas isso, né? Não tá aí. Ó, contar pra você. É. Um curso de viola. 80 mil pessoas para ver um curso de viola. Concurso? Ei, professor, chegou um violeiro lá. Chegou um violeiro. Concurso, falei errado? Não. Concurso. Concurso de viola. Concurso de viola. Chegou lá um caboclo, exibido demais da conta. Sim. Nossa senhora. Chegou lá com aquelas Hilux 4x4, Sim. sabe, com rota de leite magnésio, aquele chapelão, Sei, umas casimiras sei. boas, umas caixas cara, que a marca diz que é óleo diesel, diz que é marca boa, olha, nunca vi isso, né? Dizem que é boa. Passou. Aí pegou o estojo da viola, pessoal, abriu assim, sabe? É. Novinha viola, Olha só. flanelinha, sprayzinho pra limpar as cordas, mas Sofisticado. assim, no último mesmo, bom demais. Que beleza. Professor, na hora que ele põe a cara na frente daquela multidão, que ele chamou o dedo da viola, pensa num caboclo ruim. Ruim? Mas ruim. Olha só, você mas vê como é ruim, que é. Ruim demais, mas era muito barulho de prato pra pouca comida. Você vê que não tá aí, né? Muito não tá aí. exibido. E dali a pouco, professor, Ah. chega até a emocionar. Opa, o que foi? Chegou um menininho, devia ter aqui, uns 12, 13 anos, sem camisa, uma bermudinha toda poída, rasgada, tadinho, encardido, descarso. Olha só que situação. 2 tatuagens embaixo do nariz. Sabe aqueles moleques catarrentos? Sei. Aí, Participando do concurso também? Participando. Falei, onde que esse menino vai? Não é possível. O que segurava a viola era um cordonê. Olha só. Fartava uma corda na viola do menino, Puxa professor vida. Marcelo. Professor Marcelo, eu falei, esse menino não vai lá. E ele foi. É mesmo. Com toda a coragem desse mundo, ele foi. Ele ponhou assim perto do microfone. Quando ele chamou o dedo na viola. Esse era bom. Uma bosta. Vai ser ruim pra lá também. Você vê como é que só. merda. Vai, sai daí, moleque. Vai embora, vai caçar um serviço. Vai, carpir um lote, moleque. É ruim demais. Você vê que não tá aí, né? Eu falo não pra tá você aí. que não tá aí. Exatamente. Tá na Ai. dedicação, tá no esforço, tá na repetição. E no erro. Exatamente. Porque nós aprendemos nos erros. Sem dúvida. Não é não? Sem dúvida, Porque também. ninguém aprende. Na hora que você leva um tombo, você fica veiaco. Você falou o quê? Aqui é nunca mais. Olha um exemplo. Pra quem não reparou, às vezes o pessoal tá aí no escritório, no ar-condicionado, não reparou, eu sou gordo. Ah, o pessoal talvez não tenha Eu sou reparado. gordo. Não, eu sou gordo. É. E aí eu fui fazer um Foi bom show. você falar. Fui fazer um show lá em Salvador, na Bahia. Sei. Nós foi lá também fazer palestra, lembra? Já fomos lá. Aí nós foi lá e eu fui lá uma vez, eu fui conhecer o Pelourinho. Sim, Você conheceu o Pelourinho? eu conheci. Pelourinho, ladeira, igreja, aquele barulhinho. Uma hora na cabeça da gente. Fotografia, foi mesmo misericórdia. Aí foi dando aquela falta de ar. Ar moço. Aí falei, Fome mesmo. Vou comer um trem, né? Aí fui no Tardo Acarajé. Meus amigos, muito cuidado com comida típica. Eu sei que não está acostumado, o organismo não está acostumado, cuidado. É verdade. Ah, fui lá. Tinha 3 acarajé amanhecido banhado na gordura. E aí? Falei, rapela os 3 pra mim. Nossa O caboclo falou, põe pimenta? Falei, pode tacar pimenta nesse trem. Falei, olha que a pimenta é braba. Minha mulher também é braba, eu como ela toda noite. Eita, exagerou agora. Mentira. Menos. É que eu morei um ano na casa do sogro.
sogro, né? Casa velha, parede meia, ficava constrangido. É constrangedor. Cama de madeira, num quarto meu sogro, minha sogra, meu cunhado, e no outro quarto na cama, eu, minha mulher e o Henrique. Henrique. Aí ficava chato. Chato. Então. O Henrique atrapalha bem. Assim. Professor Marcelo Jabur, na hora que eu ponho aquele trem na boca, não sei se o senhor gosta de pimenta. O acarajé? Professor, aquilo esfolou só da boca. Pensa na pimenta quente, aquilo me dava vontade de tomar uma vitamina de hipoglós com gelo. E não tinha, a única coisa que tinha, aquele suco de laranja que eu botei nas caixinhas, tomei 3. Nossa. O suco tá quente, a laranja tá passada. Meu Deus. Peguei uma caganeira chamada Fininha. Já pegou? Não. Não lembra? Não. Fininha é aquela que você senta na privada, professor, faz força. É a mesma coisa com o chuveiro tupido que saga pro fiozinho só. Aquilo vai queimando nas beirolas, nas berpas. Aquilo queima. Você fala, misericórdia, acorde alguém. Você mete o chuveirinho e sai até fumaça. Parece aquelas bombas ninja que os meninos brincam. Aí depois achei que ia melhorar, piorei. Peguei a pior caganeira que um ser humano pode pegar. A tigresa. Como é que é? Tigresa é aquela que você senta na privada, faz força, o trem faz. Professor, que situação. Moia tudo, menos a água. É mesmo? Pra quem entende um pouquinho de arte moderna, é o Monet. Olha o Monet. Pega o chuveirinho, você limpa box, parede, as costas, canela. Nossa, vou falar um trem pra você. O botão fica igual chopeira quando acaba o show. Fica... Em São Paulo agora inventaram a nova. Elvis Presley. Que paulistano sai correndo, aquela pressa toda numa série, nem a luz, abaixa as calças, só ouve lá dentro. Pai, que repertório é esse, hein? Mas eu vou falar aqui para nós ir embora, eu quero deixar um ensinamento para vocês. Por favor. Quero deixar um ensinamento para vocês. Aqui, ó, vou falar um trem para vocês aqui, ó. Agora eu vou falar mesmo. Fala sério, perfeito. Vou falar sério, depois você arredonda? Eu vou falar sério mesmo, agora eu vou falar sério. Um padre, ele ia todo dia para a paróquia, ele passava e via uma fazendinha, um sítio bonito, com lagoa, patinho, galinha, pomar, cavalinho, vaquinha, tudo bonitinho. Lugar mais lindo do mundo. Todo dia o padre passava lá e espiava aquele lugar. Um dia ele passou, tá o dono do sítio ali, chupando uma laranja, falou, vou cruzear um prato com esse caboclo. Aí ele parou, olhou assim, falou, meu filho, todo dia que eu passo para ir para a paróquia, fico contemplando esse lugar bonito, fico pensando comigo, mas que lugar bonito que você tem em sociedade com Deus. Olha. Aí ele falou, seu padre, é bonito mesmo, mas eu vou falar um trem pro senhor, viu? Isso aqui me orou muito, porque quando isso aqui era só dele, era um matão desgramado. Não tinha nada. Perfeito. Ou seja, Deus ajuda. Mas vou falar, André, vocês. Se vocês não correr atrás e não grudar, não tem jeito perfeito. Um beijo para vocês. Fica com Deus, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Estar com o senhor nessa palestra. Prazer aí, meu. Parabéns. Parabéns pelo seu brilhante trabalho. Muito obrigado. Abraço. Muito obrigado. É isso, né? Eu penso que é esse o nosso ponto. Se nós não cuidarmos, vira mato, né? E a responsabilidade é nossa, sempre nossa. Eu queria deixar esse recado aqui para vocês, especialmente para as pessoas que muitas vezes entendem que o começo é difícil e por conta dessa dificuldade não buscam coisas novas para a própria vida, novas práticas, né? E performances, rendimento superior no mundo do trabalho, em qualquer que seja a frente na vida. A minha sugestão é: tenha sempre vontade de dar os primeiros passos, por menores que eles sejam. Tenha vontade de melhorar, de evoluir, de se desenvolver. O que a gente percebe nesse contexto é que verdadeiros milagres acontecem. Se nós perguntarmos para as pessoas que nós mais admiramos na vida o que é que fez com que elas chegassem naqueles resultados extraordinários, superiores, tudo o que elas não vão falar para a gente é: não, tranquilo, foi fácil, foi sossegado, uma ladeira, deixa a vida te levar. Ninguém vai te dizer isso. Vão falar muito em perseverança, né? Vão falar em persistência, vão falar em paciência também. Porque muitas vezes, quando nós estamos trabalhando de uma maneira adequada, bem dirigida, os resultados, ou os melhores resultados que nós esperamos, não acontecem necessariamente no nosso tempo. Então, a minha sugestão: perseverança,
paciência, junto da organização e da disciplina para colocar em prática, nós certamente conseguiremos resultados superiores. Tá certo? É um grande prazer poder bater esse papo aqui com você, mas antes de nós fecharmos, eu gostaria de chamar meu grande amigo e um excelente profissional, um comediante com uma carreira brilhante, Roberto Edson. Por favor, Roberto. Olá, professor, que prazer. Olá, gente, que delícia estar com vocês nesse vídeo, nesse treinamento. Mais uma vez, dentre tantas as palestras que a gente apresentou ao longo desses 15 anos, né? E ver o teu sorriso ainda, quer dizer, sim, eu fico muito contente. Espero ter levado um pouquinho de alegria no coração de vocês e o professor eu já sei que levou muita informação importante. Já tem um bom tempo que nós efetuamos aí essa dupla Pelé e Coutinho, né, Coutinho? É isso aí, Pelé. E eu brigo com ele e o meu muito obrigado e tenham todos um bom treinamento, um bom dia de trabalho. Eu também aproveito para agradecer, especialmente a atenção de vocês e a disposição de chegar até aqui e que nós possamos ter uma vida cada vez mais produtiva em todos os sentidos, profissionalmente e no âmbito pessoal familiar. Um grande abraço a você.